Olá, tudo bem, pessoal? Que bom que, que bom que vocês estão bem, né? A nossa aula de hoje, para o oitavo ano, primeiro reinado, 1822 a 1831, a Assembleia Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824 é o que nós vamos estudar hoje, né? A nossa aula de hoje, e eu vou compartilhar aqui com vocês conteúdo do oitavo ano através do Google Meet e também para você, né, que me acompanha aí pelo canal do YouTube, pelas redes sociais. A nossa aula de hoje é o primeiro reinado, a Assembleia Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824. O objetivo da nossa aula é identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado. E também identificar as dificuldades na elaboração de um conjunto de leis no Brasil que conciliasse os interesses de Dom Pedro I e também os deputados brasileiros. Retomando o nosso conteúdo, nós vimos que em 1822, Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil, mas o processo de independência continuava por meio das lutas contra os portugueses em várias províncias brasileiras. As vitórias brasileiras sobre os portugueses não garantiram o reconhecimento de Portugal quanto à emancipação política do Brasil. E foi preciso que se pagasse, né? O Brasil precisou pagar uma multa de 2 milhões de libras esterlinas para ter sua independência reconhecida, e para isso se endividou com os bancos da Inglaterra. Né? 1988, um trecho da Constituição brasileira, a última e atual Constituição do nosso país. Parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e também o Judiciário. E você? Você, meu aluno aqui do Meet, você, meu aluno das redes sociais, você sabe o que é Constituição? Você sabe o que é? Você sabe para que serve a Constituição? E o trecho que mencionou os poderes, você sabe o que eles são? Executivo, Legislativo, Judiciário. Você sabe o que eles são? Na aula de hoje, vamos responder essas perguntas e também aprender sobre a primeira Constituição brasileira, a Carta Magna do ano de 1824. A necessidade de uma Constituição para o Brasil. Uma vez que foi consolidada a independência, ao menos em solo brasileiro, o Brasil precisava de um conjunto de leis, e esse conjunto de leis recebe o nome de Constituição. Antes da emancipação política brasileira, os brasileiros obedeciam às leis estabelecidas por Portugal. Tá? Em maio de 1823, foi feita uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É uma reunião com deputados na capital do Império, que na época era o Rio de Janeiro, a fim de escrever as leis do país. Tá? Então, em 1823, foi feita uma Assembleia Constituinte, os deputados se reuniram na capital do Império, no Rio de Janeiro, para então poder aí escrever as leis do Brasil. Os deputados escreveram leis que limitavam o poder do Dom Pedro I e não permitiam, né, a dissolução da Câmara dos Deputados, e isso desagradou Dom Pedro I. Durante uma noite inteira, os deputados debateram sobre as leis e também os conflitos políticos acerca do imperador. E essa noite ficou conhecida na história do Brasil como a Noite da Agonia. O imperador,
contrariado, mandou soldados para fechar a Assembleia Nacional Constituinte e levaram presos os deputados. É isso mesmo, pessoal. O imperador ficou contrariado, mandou soldados fecharem a Assembleia Nacional Constituinte e levaram os deputados presos. Simples assim. Em 1824, a Assembleia continuava fechada e Dom Pedro I, para resolver a necessidade de uma Constituição, delegou a tarefa de escrever o primeiro conjunto de leis do Brasil ao seu Conselho de Estado. O Conselho era formado por 10 pessoas que tiveram 40 dias para elaborar e redigir o texto constitucional. A Constituição de 1824. Estou mostrando para vocês aqui. A primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada, ou seja, ela foi permitida pelo imperador em 25 de março de 1824 e mantinha no Brasil a monarquia hereditária. Nós estamos vendo aqui, então, a primeira Constituição do Brasil, uma Constituição outorgada no dia 25 de março de 1824, e essa Constituição mantinha no Brasil a monarquia hereditária. Ok? Muito bem. Então, pessoal, a Constituição de 1824, ela estabelecia 4 poderes. 4 poderes. O poder moderador, que era exclusivo do imperador e estava acima dos outros 3 poderes. Aí depois vinha o poder executivo, na incumbência do imperador, auxiliado por seus ministros, que era o Conselho de Estado. Poder legislativo, deputados e senadores que deveriam elaborar e aprovar leis. E o poder judiciário, exercido pelos juízes que deveriam cumprir e aplicar as leis. Portanto, a Constituição de 1824 estabelecia 4 poderes: moderador exclusivo do imperador, acima de todos os outros poderes. Aí vinha o executivo, o legislativo e o judiciário. Em outras palavras, a Constituição dava plenos poderes ao imperador Dom Pedro I de intervir em qualquer poder e não ser questionado ou julgado em nenhuma ação que porventura ele viesse a cometer. Aqui nós temos então um retrato, um retrato de Dom Pedro I, e a Constituição de 1824 dava plenos poderes ao imperador Dom Pedro I. Ele podia intervir em qualquer poder e não podia ser questionado ou julgado por nenhuma ação que ele viesse a cometer. Em termos políticos, haviam medidas restritivas, como, por exemplo, o voto censitário, que estabelecia que somente poderiam votar cidadãos, homens, livres, que comprovassem uma renda anual de 100 mil réis. Com isso, escravos, mulheres e pobres foram afastados da vida política imperial brasileira. Então, a Constituição de 1824 era muito clara: somente homens livres com renda anual de 100 mil réis poderiam votar. Escravizados, mulheres e pobres foram afastados da política brasileira. Eles foram afastados aí da política imperial brasileira. Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós estamos estudando que a Constituição é um principal conjunto de leis que rege um país. A última Constituição do Brasil é do ano de 1988. No Brasil imperial, logo após a independência do Brasil, deputados e o imperador Dom Pedro I divergiram quanto à limitação do poder imperial, e a Assembleia Constituinte de 1823 foi fechada pelos soldados de Dom Pedro I. Para resolver a necessidade da Constituição, Dom Pedro I, então, nomeia conselheiros que escrevessem um texto constitucional, só que um texto que agradasse o imperador.
A Constituição de 1824 centralizava no imperador, em Dom Pedro I, plenos poderes por meio do poder moderador e excluía da participação política mulheres, escravizados e homens pobres. Tá? Então, na política brasileira, nessa primeira Constituição, né, só podia votar homens livres com renda anual de 100 mil réis. Com isso, estava banido os escravizados, mulheres e os pobres. Eles estavam afastados da política imperial brasileira. E a Constituição estabelecia 4 poderes, um exclusivo do imperador, que era o poder moderador, poder executivo, poder legislativo e também o poder judiciário. Aqui nós temos um quadro, aqui nesse quadro, mostrando para você a primeira Constituição do Brasil outorgada, ou seja, a Constituição permitida pelo imperador no dia 25 de março de 1824 e mantinha no Brasil a monarquia hereditária. Ok? Então, na aula de hoje, nós falamos, dentro do conteúdo direcionado ao 8º ano, da Assembleia Constituinte de 1823, que não chegou a um acordo com o imperador Dom Pedro I. Ela foi dissolvida, o Congresso foi fechado, os deputados foram presos, e aí, então, vem a Constituição de 1824. Né? Nessa Constituição, aí, Dom Pedro, ele convoca um Conselho de Estado, formado por 10 pessoas, que tiveram 40 dias para elaborar e redigir o texto constitucional. Ok? Então, a nossa aula de hoje, falando sobre a Assembleia Constituinte de 1823 e também a Constituição de 1824. Espero que você tenha conseguido adquirir um pouco de conhecimento sobre os dois temas, a Assembleia Constituinte de 1823, dissolvida pelo imperador, e a Constituição outorgada do ano de 1824. Fica aí para você, meu aluno do Google Meet e também das redes sociais, para que vocês possam pesquisar sobre o tema, né, para você abranger um pouco mais esse conteúdo, fazendo uma pesquisa sobre a Constituição de 1824, a Constituição que foi outorgada, que foi permitida por Dom Pedro I. A primeira Constituição do nosso país, a primeira Constituição do Brasil imperial, 1824. Você pode fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente sobre esse conteúdo. Bom, olha, um grande abraço para você, muito obrigado pela aula de hoje e seja bem-vindo ao mundo do conhecimento.